Olá, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos para essa live aqui no meu canal, Reiki para Todos, com a Adriana Macedo. E hoje o nosso tema é um tema que está muito em alta, tanto aí dentro do SUS, como dentro da própria Organização Mundial da Saúde, que é sobre as práticas integrativas. Então, hoje vou fazer essa live com a Alzira Dinelli, que já está aqui comigo. Nós vamos falar sobre o Reiki e os florais de Saint-Germain. Isso mesmo, Reiki Florais de Saint-Germain. Então, você que está nos assistindo, já deixa aqui nos comentários de onde você é, se você já conhece essas terapias, ou já faz uso delas, né? O Reiki, o floral, ou também se é a primeira vez que você está tendo contato com este assunto. Então, Alzira Ginelli, seja bem-vinda, se apresente aqui para o pessoal. Olá, boa noite. Eu sou Alzira Dinelli, terapeuta floral nas minhas contas há 24 anos. Então, tenho aí uma bagagem boa em relação aos florais, especificamente do Saint-Germain. Então, é uma alegria muito grande poder falar um pouco desse sistema que é uma paixão no meu coração. Ah, imagino, sim. E eu também tomo os florais, mas eu vou contar aqui rapidamente, né? Aí só contextualizar as pessoas com relação aos florais e ao reiki dentro do SUS. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma política nacional de práticas integrativas que foi criada em 2006. E agora, no mês passado, ela completou 20 anos, tá, gente? 20 anos que a gente tem essa política. E em 2017, através da portaria 849, o Ministério da Saúde incluiu o reiki nessa portaria, que foi nesse ano que eu conheci o reiki. E em 2018, um ano depois, incluiu a terapia floral. Então, hoje, tanto o reiki como o floral já faz parte do SUS. Então, eu me graduei em enfermagem, fiz uma especialização em práticas integrativas, saúde pública, e atuo com reiki dentro do hospital, também dentro de um projeto que eu criei em 2018, né, para divulgar as práticas integrativas. Assim, é muito bom a gente poder ter essas ferramentas, né, enquanto enfermeira, enquanto profissional de saúde, agregar o reiki, floral, aromaterapia, qualquer prática. Eu, especificamente, agreguei o reiki, é o que eu faço diariamente, tanto em mim, como no ambiente, dentro do hospital, na minha casa, no meu bairro, no prédio onde eu moro, como também para as pessoas. Então, gente, o reiki é uma ferramenta incrível. E associada ao floral, nossa, fica perfeita, né, Alzira Ginelli? Então, a Zia é terapeuta floral e ela vai, né, contar para a gente aí o que são os florais, como que eles agem no nosso corpo, porque muita gente, Bilzi, pensa que floral é remédio. Acha que o floral é remédio, não pode misturar. Então, explica para a gente o que são os florais, né? Como que surgiram aí os florais de Saint-Germain, fala um pouquinho mais aí sobre essa temática para nós, Ih. Olha, os florais, eles são literalmente flores que são pesquisadas para ver se nenhuma é venenosa, né? Eles têm todo esse trabalho para descobrir se não existe uma situação aí que pode desencadear algum problema mais sério. Então, eles podem ser as flores são colhidas, algumas elas ficam num determinado tempo no sol. Eles ficam no sol, então é pela energia do sol. Então tem um tempo certo, não pode ter, pelo que eu lembro, né? A canalizadora dos florais do sistema Saint-Germain é a senhora Neide Marbonari. E ela sempre contava que não podia ter uma nuvem no céu. Então tem que ser um sol pleno. Mas também algumas das flores são por fervura. Então, até onde eu sei, são essas duas práticas. E dali é feita, então, o que a gente chama de fórmula de estoque, que é o que a gente depois é levado para as farmácias de homeopatia, e quando um profissional de prática de florais dá uma receita, se não é ele próprio quem faz a fórmula, envia para uma farmácia. Então, as fórmulas seriam assim, pequenininhas, né? E depois daqui são somente 2 gotas daquela essência que foi captada
São só 2 gotas que vão aqui, e daqui é feito o floral só com 2 gotas. Então, tem gente que, às vezes, a gente passa uma receitinha assim, dá 4, 5, 7, 8, não importa o número de florais, que a pessoa fica desesperada, achando que vai tomar 8 vidros, cada um com uma essência, e não, vai tudo num vidrinho só. Olha só. Então, tem aqui o de Saint-Germain, né? O de Bar tem a possibilidade da fórmula vir num frasco maior. Esse aqui é de 20 ml. Então, tem alguns sistemas que vão de 30 ml até. Então, a gente tem, eu como terapeuta, a facilidade de entender, de ir numa farmácia, de comprar. Hoje eu não faço mais isso, porque eu digo que eu praticamente estou aposentada, né? Mas eu, antigamente, há uns 5, 6 anos atrás, eu fazia os florais, eu fazia a pesquisa na frente da pessoa, como eu sou radiestesista, eu fazia a pesquisa para a pessoa ali, com ela na minha frente, e eu mesma montava a fórmula. Então, depois, principalmente trabalhando junto com o pessoal do Projeto Despertar, né, como voluntária, então eu mando a receitinha, as pessoas mandam aviar numa farmácia de confiança. Então, eu falava isso, a Lady Margonari sempre teve uma condição muito grande de ter um terreno para ter essas plantas, para elas florescerem, para ela colher, para ela fazer a essência, né? Então, ela mostrava para a gente nos seminários frascos assim desse tamanho, cheinhos de floral. Era muito interessante a gente ter as aulas com ela e ela contando cada uma das flores, o que fazia. Era muito, muito bom. Que bacana, Zi. Eu pergunto porque lá no hospital, né, onde eu trabalho, muitas pessoas fazem uso da terapia floral. E aí algumas falam assim, Dri, mas eu tomo remédio, interfere? E aí porque elas acham que é um medicamento. Eu falo, não, gente, o floral, olha, né? a única questão que existe é se a pessoa toma homeopatia. Alguns médicos homeopatas, eles não permitem que tome floral para não camuflar alguma coisa da homeopatia, porque a homeopatia ela é profunda. E o floral, ele também é. Então, para não dar um choque. Então, muitos médicos homeopatas, eles mesmos passam o floral depois. Tanto que se uma pessoa me procura, eu quero fazer floral, ok, faço a pesquisa, mas depois falo, peraí, você toma homeopatia? Se a pessoa disser, eu tomo, então você vai falar primeiro com o seu médico ou com a sua médica, porque pode ser que não seja possível você tomar. Que legal. Sim, já tem gente aqui no chat falando, temos a Ana Cristina dando boa noite para nós. Oi, Ana. Oi, Ana. Tem mais alguém que é Eliane também. Por que da denominação floral de Saint-Germain? Ao contrário do que muita gente pensa, tem gente que acha que a Neide Margonari, quando canalizava as flores, que era Saint-Germain que passava para ela. Nos anos todos que eu tive ali em aula com ela, nunca ouvi ela dizer isso. Né? Inclusive, fui buscar nos meus livros, as minhas coisas aqui, o que acontece. Como ela trabalha muito com os raios divinos, e essas flores todas, elas estão divididas, classificadas, digamos assim, dentro desses raios divinos. Então, tem o primeiro raio, que é o raio azul, o segundo raio, que é o dourado, o terceiro raio, que é o raio rosa. Então, por ter essa questão dos raios divinos e ter os mestres ascensionados, e como o mestre Saint-Germain é o mestre que a gente fala que é da transmutação, da iluminação, da ascendência, ela achou que seria de uma coisa assim, acho que uma homenagem a ele, né? E colocou o nome de Saint-Germain. Tanto que uma das flores é o floral Saint-Germain, do sistema Saint-Germain. Eu já tomei esse. É muito bacana, muito legal. E foi bom você tocar nesse assunto, porque muita gente, né, quando fala florais de Saint-Germain, acha que é uma coisa religiosa.
Porque o sistema mais conhecido, a gente sabe que é o sistema de Bach, né? Foi Isso. feito aí por um médico. E aí, quando fala, mas florais de Bach, florais de Saint-Germain, qual que é a diferença? Então, assim, é um sistema brasileiro, né, Zica? Isso. Analisado por uma brasileira. Isso. Assim como tem outros, tem o de Bach, que é, foi o primeiro, né? É o pioneiro. O Floral de Saint-Germain, ele, apesar de ter o nome Saint-Germain, ele é um sistema brasileiro. Tem o Floral de Minas, tem como não dizer que não é brasileiro, mas tem florais da Austrália, florais da Califórnia. Então, tem muitos sistemas aí. Eu me especializei nesse, é um carinho muito grande que eu tenho, porque o que eu gosto nele é ele atua na parte de alma, tanto que nós temos nos livros nível de alma, o nível do emocional e o físico. E a gente, como é muito atrevido e mexe com a radiestesia, a gente vai um pouquinho além para ver se não tem algum tipo de interferência externa que possa, às vezes, atuar e tirar a pessoa do seu equilíbrio. E aí tem esses floraizinhos maravilhosos que ajudam muito. Ai, gente, eu amo os florais. Eu conheci os florais em 2020, né? Através da Alzira. É assim que eu passei a fazer uso. Mas a gente, em 2019, colocamos os florais de Bach dentro do projeto, com uma outra terapeuta, com a Viviane. E aí, em 2020, né, durante aquele evento mundial também, e que muita gente sofreu, né? Aí a gente começou a incluir o de Saint-Germain. E foi maravilhoso. Até hoje eu faço uso. Então, hoje eu faço uso do Reiki diariamente, né? Como uma boa reikiana, todo dia faço a minha auto-aplicação do Reiki. Faço uso dos florais, inclusive a Alzira é a minha terapeuta, ela que prepara a minha fórmula mensalmente. E também faço uso de homeopatia. Então, quando eu procurei o homeopata, eu já falei, olha, eu estou tomando floral. Ele simplesmente não falou nada. Ele falou, tudo que é bom, tudo que ele falou assim, tudo que é natural, né? Então, ele não é naquela linha da homeopatia que pede para não tomar. No meu caso, eu estou fazendo uso dos três. E não vejo nenhuma incompatibilidade, cada um vai atuar ali onde precisa, né? Como no hospital, eu trabalho, né, na enfermagem. E às vezes o paciente está tomando vários medicamentos, antibiótico, anti-inflamatório, muita coisa, e uma não vai interferir na outra, cada uma vai para sua ação. E a mesma coisa aqui. Então, gente, floral não tem nada a ver com religião, assim como o reiki, são terapias. E o floral, ele atua muito na parte emocional, né? Sim, Assim, porque eu acho que ele atua em tudo, mas o emocional é um dos focos. a questão é assim, a pessoa chega para a gente falando assim, eu tenho um problema muito sério no meu fígado. Ah, Aí a gente tem um pouquinho de experiência, né? Aí eu falo assim, você tem muita raiva, não tem? Pode não ser neste momento, mas você já vivenciou alguma situação de extrema raiva. Aí a pessoa às vezes coça a cabeça e fala, é verdade, eu sou meio nervosa, sou meio agitada. Então, aí, principalmente quando a pessoa dá esse ok, o sintoma já diz que tem alguma coisa ali onde desencadeou algo de nervosismo, de raiva mesmo. A palavra é raiva, às vezes até o ódio, né? Então, a gente já vem, na minha cabeça já vem o floral da pessoa. Mas quando ela confirma, aí a gente tenta também levar a pessoa aonde foi que começou essa raiva, o porquê disso. Até para a gente trabalhar com a pessoa, para ela olhar para isso com um pouco mais de perdão, né? A gente tenta, de alguma maneira, levar isso. E aí já coloca floral para o perdão, já entra nesse trabalho. Então, o sintoma físico já mostra de onde vem, porque ele se manifesta primeiro no emocional, e aí ele, quando não é tratado, ele desencadeia no nosso corpo, né? O nosso rim está ligado ao medo. As pessoas que falam assim, eu sou muito ansiosa. Eu falo, tá, você tem medo do quê? A pessoa, não tenho medo de nada, eu só sou ansiosa. Na minha visão, dentro do que eu entendo, medo e ansiedade estão ali. É medo de não ser bom o bastante, medo de não atingir o objetivo, não atingir o objetivo que não são nem os outros que dão, é a própria pessoa que exige de si. Né? Então, deu medo? Está com problema no rim? Então vamos lá, tem os floraizinhos certos. Então, tudo que está no emocional, se não for cuidado, ele vai, como é que fala? Somatizar. Somatizar.
Ó, a Eliane trabalha comigo, né? E ela está fazendo uso dos florais. Ela colocou aqui que a Adri está trazendo a minha paz interior. Na verdade, Eli, essa paz já está dentro de você. O que a gente está fazendo, né, Zia, aí com os florais, tudo, é ativar isso, né? É Ativar, você se reconectar mais com a você. mudança ela acontece porque essa é uma informação boa. Diz que o nosso planeta ele tem uma pulsação própria. É que não o nosso coração. E só tem valor realmente os florais, as flores que têm essa pulsação. Então, por isso que a gente toma, o ideal é 4 gotas 4 vezes ao dia. Por quê? Tá. É meio rítmico. Uhum. Entende? Então, por quê? Porque é o ritmo da Mãe Terra, cada um usa um nome, né? De Gaia, do planeta Terra, não importa. Então, é um ritmo. Quando você devolve o ritmo tomando floral, começa a acontecer umas coisas, você fala, nossa, como eu melhorei. Então, a flor só foi te devolver aquilo que você já é. E que em algum momento você se esqueceu que é. Ai, que legal. E você agora tocou num ponto importante, Zi. Que você falou que o floral tem que tomar 4 gotas, né? O certo, o ideal é Certo. 4 gotas 4 vezes ao dia. Não tem Quatro que vezes ser ao dia. assim a linha certa, 8, meio-dia, 4, 8 da noite, porque às vezes Tá. não dá. Para as pessoas que têm um pouco de dificuldade, a gente fala para tomar 8 de manhã, 8 à noite. É o que eu faço, 8 de Porque manhã, 8 à noite. uma maneira. Por quê? Porque não pode ficar andando com isso perto do nosso querido celular. Não Uhum. dá para a gente ficar com isso dentro de um carro, perto de computador, perto de micro-ondas, porque aí nós vamos beber o quê? Nada. Como é que é feito o floral? 2 conta-gotas de conhaque, que não é o conhaque convencional que a gente tem por aí, é um conhaque bem especial, que é um espanhol. Próximo, né? Então, são 2 conta-gotas de conhaque, as gotinhas da receita, e depois é completado com água mineral, de boa qualidade. Então, é a partir daqui que a gente vai tomar. Então, 4 gotas 4 vezes ao dia. Ou 8 de manhã, 8 de noite. Por quê? Porque se eu andar com isso na bolsa e ficar muito tempo, eu vou beber água com conhaque. Entendi. Vai perder Entende? toda a essência ali, né? A Porque a vibração. essência perde a sua energia, a sua Ah, frequência. Então, a gente entendi. pede para que as pessoas evitem. E, em ultimíssimo caso, vamos supor, se a pessoa tem um compromisso à noite, não vou poder tomar minhas 8 gotas à noite, eu nem vou voltar para casa, toma 16 de manhã. Nunca na parte da tarde para a noite, eu aconselho, né, na minha percepção, porque é muita gota, é muita energia e a gente pode ficar muito ligado. Ah, entendi. Então, Ah, isso foi essa é a minha interessante. experiência, né? Não digo que todo Ah, mundo vai ter isso. tá, porque eu trabalho em hospital. E às vezes eu vejo muitos colegas falando: Nossa, Adri, mas eu vou virar hoje, vou dormir aqui no hospital. E aí? Não dá para ficar carregando o floral. Então ela já pode tomar saindo de casa, se ela Já vai fazer um pode, plantão de pode. 24, já É, toma de dois jeitos. eu digo assim, para não quebrar, né? Porque tem gente que fala, Tá. eu esqueci. Eu falo, gente, não esquece. Eu tomei uma semana depois. Tem gente que fala que não fez efeito, e aí eu vou cutucando, cutucando, e a pessoa, eu não tomei direito. Né? É que nem antibiótico, né? Por que o médico Sim. fala, direitinho, a gente não acorda de madrugada para tomar um antibiótico? Por que a gente não pode tomar isso? É durante o dia, de noite não precisa acordar para tomar, né? Tá. É só durante o dia, à noite não há necessidade. Então, é fácil, é prático e não requer tanto trabalho, né? É só pingar as gotinhas ali na língua, sempre com cuidado de não encostar a cânula, nem no dente, nem na língua, nem nos lábios, porque pode fungar. Então, o Ah, que e aí acontece? continua. Às vezes a gente olha assim, vê umas coisinhas passeando ali dentro, nada simpáticas, ou seja, pegou alguma bactéria da nossa boca e, Uhum. né? Aí Mas agora, continua. Adri, fala de você, fala aí desse reiki maravilhoso, disso aí na sua vida e o quanto você trabalha, né? Você leva o reiki, eu sei que você leva os florais, você leva outras terapias, mas a importância do reiki aí, porque eu sei que você aplica nas pessoas no hospital, né? Aplico. Hoje já não muito, assim, né? Quando eu iniciei. Eu iniciei em 2018,
lá no pronto-socorro do Hospital São Paulo, aplicando reiki ali nos pacientes. Então, como eu falei no início, né? Eu fiz uma graduação em enfermagem, depois eu fui procurar uma especialização, e aí eu falei, eu quero trabalhar com promoção, prevenção da saúde. Eu já estava todo dia vendo gente doente, gente sofrendo acidente. Eu falei, nossa, e às vezes a gente via as pessoas lá no hospital graves, por quê? Porque ela não fez uma boa promoção, uma boa prevenção. Eu falei, vou fazer saúde pública, vamos, né, cuidar aí dessa parte. E para minha surpresa, não sabia sobre as práticas integrativas. E aí, entrando lá para me especializar em saúde pública, em 2017, conheci essa portaria do Ministério da Saúde, essa política maravilhosa, e me encantei com o reiki. Aí, durante a aula, cada grupo falou sobre uma prática, né? Eu falei sobre medicina ayurvédica e um outro grupo sobre o reiki. Quando o grupo começou a apresentar sobre o reiki, só por hoje, falando os princípios, só por hoje não me preocupo, só por hoje não me irrito, só por hoje sou grato, trabalho honestamente, sou gentil com todas as pessoas. Eu falei, que coisa linda, você é uma reikiana. E aí ali veio essa vontade de fazer o reiki, fiz a formação em reiki e o reiki mudou a minha vida, né? Um mês depois, já estava conectada com essa energia e comecei a aplicar reiki dentro do hospital, nos meus colegas de trabalho, às vezes naquela loucura do plantão, sala de emergência, parada, intercorrências, e eu ali bem, reconectada com a minha essência, na paz, fazia as coisas, mas sem aquele estresse, né, de outrora. E aí meus colegas, Tri, aplica reiki em mim. Aí eu saía, aplicava, saía, gente, era tão engraçado. Às vezes eu estava na sala de emergência, estava tendo uma parada, uma intercorrência, e as minhas colegas iam me chamar. Aí eu saía com o meu aromatizador na mão e chegava lá, elas lá preparando medicação e eu atrás, né, nas costas dela, ali com a mão aplicando reiki, colocando aromatizador. E assim, o ambiente ficava mais leve. Tinha as intercorrências, mas era com mais leveza. E isso começou a crescer. Às vezes eu não tinha nem tempo de fazer as minhas coisas. Todo mundo, Dri, quero reiki, quero reiki. Aí eu falei, agora tem que criar um projeto. Aí nasceu o projeto em 2018, né, para oferecer as práticas integrativas, que a Alzira depois aí se tornou também uma voluntária do projeto, gente. E ainda era presencial, quando a Alzira, a Miriam, todo o pessoal do Instituto do Synetics entraram no projeto e a gente começou, né, divulgar e ampliar isso. Então, o projeto que começou com o reiki, hoje a gente tem mais de 70 terapias sendo ofertadas. Então, minha história com o reiki começou assim. E comecei a tratar muitos pacientes, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente lá no meu setor e ela descobriu um câncer recentemente. Já falei para ela dos florais, já falei para ela do reiki, das terapias integrativas, porque essas terapias, elas, como a gente já falou no início da live, não são medicamentos, são práticas complementares. E isso já faz parte do Sistema Único de Saúde. Então, gente, você pode, a gente, em momento nenhum, né? Eu, enquanto enfermeira profissional de saúde, vou pegar um paciente, olha, abandona seu tratamento médico e vai se tratar só com floral, com a Alzira. Não, Por mais excelente que a Alzira seja. Eu sou a primeira a dizer, foi ao médico? Não isso foi? Mesmo. Então vá. É isso. Então, é mostrar para as pessoas que hoje o SUS oferece essas terapias integrativas, né? Porque se você toma um medicamento, ele vai atuar ali no teu físico, como eu trabalho agora no setor de transplante, no setor oncológico, tem muita quimioterapia, a gente sabe os efeitos colaterais. E a pessoa tomando, fazendo reiki, recebendo um floral, ela vai conseguir harmonizar mais rápido o organismo dela. Eu tenho, assim, N casos lá no PS, quando eu tinha paciente que ia fazer químio, e eu falava assim, olha, vamos fazer um teste? Eu vou aplicar reiki em você antes da químio. Aplicava o reiki, ela recebia a químio, depois ela já não tinha tanto efeito colateral. E aí ela ficava, Dri, vou fazer químio tal dia, você pode aplicar reiki? Então, Dri, isso é muito bom, né? Desculpa te cortar, mas tem floral específico para quem faz químio e rádio. Olha, gente, olha que informação interessante. Fala de novo, Alzira Tinelli. Só dois, e é específico para quem faz essas duas terapias. Tá vendo, gente? Então, floral específico para quem faz radioterapia, quimioterapia, e as pessoas desconhecem disso, né? Ou acham que o floral é uma coisinha que não vai fazer efeito nenhum. E faz. O mês passado, acho que retrasado, eu estava sentindo uma. E olha, que eu me cuido, né? Sou terapeuta aí há muito tempo. E eu liguei para a Alzira. Falei, Alzira, faz a minha pesquisa de floral. Sei lá, porque eu tô me sentindo diferente. Eu não sei, tô me sentindo assim um pouco estranha. Aí a Zi falou, não, Dri, beleza, a Dri fez a minha pesquisa,
Quando o meu floral chegou, que eu tomei, gente, foi na hora. Aquele mal-estar que eu estava sentindo, sumiu. Eu já liguei para Zi, falei, Zi, foi o floral, menina. O floral já me deu esse equilíbrio. Então, hoje já tem muitos estudos, né, falando aí dos benefícios dos florais, do reiki. E para quem é da área da saúde, isso é de suma importância. Que a gente conheça, não necessariamente que você tenha que ser um terapeuta floral. Eu não sou terapeuta floral, mas eu indico para os pacientes. Eu falo, olha, procura no SUS, vê lá na sua região, na UBS, porque tem lugares pelo SUS que eles já estão dando a consulta, ainda não floral. Então, tem um terapeuta floral que faz a anamnese, né? Dá ali a consulta para ele, e ele manda manipular um floral Lesi. Quanto custa um floral, Zira Dinelli? Uma média? Depende da farmácia. Tem farmácias assim que cobram mais de R$ 60, mas tem umas que não chegam a 35. A mesmíssima fórmula, tá? A mesmíssima fórmula. Tem de tudo, né? Mas hoje algumas pessoas que do projeto Despertar que pedem, às vezes a gente fala, olha, você não conhece nenhuma, né? Nenhuma farmácia que seja do seu conhecimento, porque a maioria das pessoas nem sabe que isso pega em farmácia, acha que é estranho, né? Pegar floral em farmácia. E tem uma aí que uma não tem, eu já ouvi falar de mais duas, que é um preço tão bom que eu falo, nossa, nem quando eu trabalhava presencial que eu fazia, hoje, o preço de hoje, eu já cobrava há uns, sei lá, nem sei dizer, 2020, no mínimo 6, 7 anos atrás, era o preço que eu já cobrava do vidrinho. Porque, como a gente vai e compra de pouquinho, né? Eu não sou uma farmácia, então eu tinha que colocar um valor naquilo, mas eu já vejo pelo menos 2 farmácias aí, elas têm um preço maravilhoso e é fácil da pessoa comprar, não é uma coisa de dizer assim, nossa, é uma fortuna, né? Para quem recebe. Só lembrando uma dica aqui que pediram para a gente dar, se a live cair, gente, é por conta aí do jogo que vai ter daqui a pouco, então a gente tenta voltar. Se a gente não voltar, vai aparecer algum recadinho aí para vocês. Mas sabe o que eu queria salientar uma coisa, Adri. Você, quando abraçou o reiki, a tua intenção, pelo menos o que eu me lembro, né, desses anos atrás, foi o que você podia levar de benefício para os teus colegas de trabalho. Isso. Eu lembro muito disso, a tua preocupação em saber que os teus colegas estavam em paz, fazendo aquele trabalho num PS, como você falou, e que eles poderiam fazer com um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Eu lembro disso, porque você fazia aquilo de uma maneira tão, né? E no final, olha só, nós temos aí o reiki, né, os links do reiki no Japão, em japonês, em inglês, em espanhol e em português, né? Acho que são 4, né? São 4, o reiki expandiu para o mundo, né, Zi? Né? Então, e é verdade. Da tua preocupação com os teus colegas de trabalho, isso foi crescendo, 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 e olha quanta gente foi beneficiada. E é beneficiada. Exatamente. Porque assim, eu vi no reiki uma ferramenta muito simples. Eu falei, nossa, transferência, né? Canalização da energia universal que está aqui e transferir isso para as pessoas através das minhas mãos. Como eu já trabalho em hospital, vou cuidar do paciente, ali eu já estou mentalizando, canalizando o reiki, estou preparando o medicamento, essa energia já está fluindo através de mim. Então, já estou intencionando, né, que esse medicamento faça bem para aquele paciente, que ele se recupere. Então, assim, o reiki está envolvido no amor. É um amor incondicional, é um amor muito puro, que você quer o bem-estar do outro. Às vezes eu estou lá no hospital, ou em qualquer lugar, viagem, gente. Às vezes eu viajo, pego férias, e eu não descanso, assim, totalmente. Aí eu começo a ver as pessoas. Às vezes no avião, no aeroporto, eu já estou conversando com alguém, aí a pessoa já me traz queixas, me manda e fala, olha, tem um trabalho assim, você conhece reiki, você conhece as terapias? Então a gente acaba, né, sendo esse multiplicador onde a gente estiver. Eu viajei recentemente, fui passar 3 dias no Pará com a minha irmã, um fim de semana. No avião, a gente teve um pequeno probleminha ali, já conheci pessoas, já indiquei para as terapias. Cheguei lá na casa da minha irmã, fui cuidar da minha sobrinha, cuidar dos familiares. Então, é assim, o reiki é essa ferramenta.
E reiki floral, assim, não tem contraindicação, porque criança pode tomar, né, Zi? Spot. Criança, os animais, tem muitos pets hoje também sendo tratados com floral, Sim. com as terapias integrativas. Então as pessoas falam assim, Dri, eu preciso acreditar no floral, acreditar no reiki? Não, não precisa, porque eu sou a prova viva disso. Às vezes eu atendo paciente em consultório que a pessoa chega e fala, olha, eu vim aqui, mas eu não acredito muito nisso, tá? Se eu não voltar, não liga não. Fala, não tem problema. A pessoa deita lá na maca, aplica o reiki, e depois que termina a sessão, ela fala assim, nossa, eu não entendi nada, mas eu tô bem, eu tô leve. E isso é o que importa. E quando eu iniciei o projeto, esse caso me marcou muito. Eu estava dando plantão com uma colega da enfermagem, e ela olhou para mim e falou assim, eu vou me matar. Eu vou pegar medicamento e vou injetar aqui em mim no hospital e vou morrer aqui mesmo. Eu tô cheia de problema. Aí eu falei assim, você já passou no psiquiatra? Primeira coisa, né, gente? Aí ela falou assim, sim, passei no psiquiatra, tomo um remédio. Falei, psicólogo? Também, estou fazendo psicoterapia. E mesmo assim ela ainda estava em crise. Aí o que eu fiz? Como uma boa reikiana. Falei, você conhece reiki? Ela falou, não. Eu falei, se você quiser. Olha só, eu nessa calma que eu tô falando aqui com vocês. Depois do plantão, eu vou aplicar reiki em vocês. Você aceita? Ela fez aquela cara assim, reiki, imagina, eu tô com um psicotrópico. Não tenho nada a perder, né? Ela falou, tá bom. Eu corri, agilizei as coisas do plantão. Depois do plantão, fui lá, ainda eu atendi ali no pronto-socorro, no setor, né, que a gente tinha para fazer as práticas. Montei a maca, preparei o ambiente. Gente, eu fiquei mais ou menos 1 hora com ela aplicando o reiki. Uau. Quando ela levantou da maca, ela sentou assim na maca, o semblante era um semblante leve. Ela só falou assim, Dri, eu não entendi nada, não sei o que foi feito aqui, mas eu não quero mais morrer. Eu não quero. Eu vou para casa. Aí ela foi para casa, fez compra, limpou a casa, fez tudo. No dia seguinte, ela voltou para o trabalho. Tá viva até hoje. É uma reikiana também. Tá bem? Hoje ela, né, fez a formação. Então, assim, é uma ferramenta simples que qualquer pessoa, até uma criança, pode aprender o reiki, né? Mas você não tem você sai da sua casa para ir fazer reiki em alguém, você não precisa de nenhum material que não sejam as suas mãos. Isso, só precisa de você, da sua intenção, do seu amor. E o seu amor, né? Exatamente, porque o floral, né, Zil? O floral ainda a gente ainda precisa comprar o floral. Tem essa necessidade. Não, o reiki, onde você estiver, você está emanando energia. Coloca a mão em alguém. Eu mesmo tenho um outro caso. Aí eu falo bastante, né, Zi? Mas é só o último exemplo Não, que eu vou dar. As pessoas precisam saber, ué. Né? Dentro do hospital. Eu trabalhava ainda na clínica médica lá no hospital e tinha um paciente oncológico, mas associado com outras patologias clínicas. E ele tinha feito um transplante renal, tinha perdido esse transplante, tinha voltado para hemodiálise, estava depressivo, enfim, várias comorbidades. E eu entrei no quarto para cuidar dele. Olha como faz diferença, né? O profissional da saúde, de enfermagem, ter esse conhecimento das PIB. Aí eu entrei no quarto para cuidar dele, ele estava cabisbaixo, ele falou assim, ele nem respondeu direito, eu dei bom dia, ele não respondeu. Aí eu falei, tá tudo bem com você? Ele falou, não, eu quero morrer, minha vida não tem mais sentido, eu tô entregando, sabe, não quero mais nada mais, eu tô cansado, muitos anos de sofrimento, de químio, disso, daquilo. Aí eu só falei pra ele, você conhece reiki? E assim, gente, não é uma simplicidade. Aí ele olhou pra mim e falou, não. Falei, você aceita reiki? Aí ele, acho que não tinha nada a perder, né? Tá bom. Aí eu falei, 20 minutinhos. Aí fechei a porta da enfermaria, né? Porque ele tava sozinho no quarto. Fiquei lá 20 minutos. Eu acho que a equipe lá do meu setor achou que eu tinha sumido. E eu lá, aplicando reiki. 20 minutos depois, terminou a sessão, ele olhou para mim e falou assim, Adriana, que coisa maravilhosa. Foi a melhor sensação da minha vida. E eu falo para você, eu não quero morrer mais. Eu quero usar a minha vida, toda essa doença que eu estou vivenciando, para ajudar outras pessoas. Aí eu liguei para a Alzira preparou um floral para esse paciente. Eu levei o floral lá para o hospital, porque assim, o floral não vai interferir com o medicamento, tá, gente? Então, ele me deu autorização, ele falou, não, pode fazer, eu quero o floral sim. Assim, fez a pesquisa via radiestesia, levei o floral, deixei lá no criado dele, né, lá na mesinha de cabeceira, e ele ficou tomando o floral e os medicamentos. Resultado, ele escreveu um e-book sobre a doença dele, né? Na Semana da Enfermagem lançou esse e-book, fez uma homenagem até para mim, né? Por tudo isso que eu fiz com ele. A gente fez uma live, essa live está aqui no meu canal, ele contando a história. Então, assim, se eu fosse uma profissional da enfermagem apenas com conhecimento técnico, não tivesse esse outro conhecimento do reiki, dos florais, das terapias,
simplesmente ia chegar ali, ia ver um paciente depressivo, ia chegar para o médico e falar, olha, fulano de tal está querendo morrer. O que, que o médico iria fazer? Como psiquiatra, ia conversar e talvez aumentar o remédio dele. Mas aquilo não ia atuar, né? Ia Nas resolver. emoções dele. E o reiki, uma sessão, gente, de 20 minutos. Então, eu vivo isso todos os dias da minha vida, é mágico. Sim, falar mais um pouco. Não, o que eu quero dizer agora é assim, a importância, você como enfermeira, passar isso para outros enfermeiros, outras enfermeiras, para que isso realmente seja uma constante dentro do SUS. Porque muita gente não sabe, e não é o povo que procura o SUS que não sabe. É gente dentro do SUS que não sabe que existe isso e que já pode estar aí, pode oferecer para as pessoas. Sim. Né? De alguma maneira, que seja o reiki, que seja. Vamos supor, não vou falar só do floral, porque o floral ainda teria um gasto para a unidade, mas que seja o reiki, gente. Claro, pode dar choque aí com religião, apesar que não tem nada a ver com religião, mas pode dar algum choque, faz parte, né, do nosso dia a dia, tudo isso. Mas se isso é benéfico, porque tem gente em alguns estados que sabe que existe uma tal de uma prática integrativa, mas não existe um movimento para colocar isso em ação em benefício do povo, né? Sim. Por isso que eu estou aqui nesse canal, para divulgar bem, divulgar A práticas missão da Adriana. É minha missão, né? Todo ano, aí na Semana da Enfermagem, faço várias palestras em vários hospitais, mostrando as práticas integrativas. E às vezes eu fico surpresa, porque eu vejo tantos profissionais que falam, gente, eu não sabia que tinha isso, eu nem sabia que isso estava no SUS. A política, gente, completou 20 anos. Não é uma coisa que foi criada 20 ontem. anos, pensa bem nisso. 20 anos. Aqui em São Paulo, que a gente está bem à frente aí no desenvolvimento das práticas integrativas, já temos 7 centros de referências em práticas integrativas gratuitos, que as pessoas podem ir lá, agendar o seu horário, participar das terapias. E quando eu falo às pessoas, sério? Onde fica? Olha, fica 4 deles na Zona Leste. Tá vendo? Tem 4, em São Mateus, Cidade de Tiradentes, Hermelino Matarazos, Guaianazes. Tem 4 centros de referência lá. Tem um aqui na região da Saúde, Bosque da Saúde. Tem outro na região da Sé. E tem um agora lá na região do Capão Redondo, na Zona Sul. Então, assim, isso centros, tá, gente? Só centros de referência, só para as PICs. Fora as UBSs, que aqui em São Paulo teve uma lei o ano passado, que até dezembro do ano passado toda UBS tinha que ter pelo menos 1 ou 2 práticas integrativas. Então, assim, a gente tem feito trabalho, o Ministério da Saúde também tem, né, assim, aos pouquinhos divulgando isso. Mas cabe nós também, enquanto profissionais, né, fazer essa divulgação. Correr atrás disso. Odei, quais são as práticas que estão dentro dessa norma? É o reiki, é o floral, que aí no caso acho que deve ser só o de bar, né? Não, os florais, e assim, entrou de Bana na época porque era o mais conhecido, é um sistema internacional. Mas dentro do SUS, o de Saint Germain está valendo, os florais Joel Aleixo, vários florais que a gente tem no Brasil. Né? Então é o rei que tem os florais. O que mais tem de prática, das práticas integrativas? Hoje, dentro da política, a gente tem 29 práticas integrativas. 29 é muita coisa, é muita coisa. Quando a política foi criada, em 2006, tinha apenas 5 práticas, que são as mais conhecidas, né? Que era a acupuntura, homeopatia, fitoterapia, termalismo, crenoterapia e antroposofia. Aí, em 2017, e foi esse ano que eu entrei, né, para fazer a minha especialização, o Ministério ampliou, incluiu mais 10, ou melhor, mais 14, aí totalizou 19. E quando foi em 2018, outra portaria, incluíram mais 10 práticas, então hoje tem 29. Então a gente tem, além do reiki, dos florais, a gente tem aromaterapia, que também entrou, constelação familiar, né? A constelação também faz parte, quiropraxia. Gente, tem muita coisa bacana, cromoterapia. E o legal que para nós da enfermagem, o nosso conselho, né, o COFEM também já reconhece essas práticas para o enfermeiro, o auxiliar e o técnico de enfermagem. Então, qualquer pessoa da equipe de enfermagem hoje
pode fazer formação dentro das PICs e atender dentro do hospital, como também consultório, caso a pessoa queira. Certo. Então, assim, ampliou muito, mas tudo isso é novo, porque o meu conselho, né, que é o Corém, ele reconheceu isso em 2018, criou, né, a primeira resolução dizendo que o enfermeiro poderia se especializar nas PICs. E aí, em 2024, ele amplia. 2024, a gente está em 2026, 2 anos. É pouco tempo. Tem pouco Né? tempo, Que aí ele reconhece isso para toda a equipe da enfermagem. Então, hoje a gente tem o aval da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, dos conselhos, tem vários conselhos, como o Conselho de Fisioterapia também já reconhece, né? Muitos fisioterapeutas já têm formação, nutrição. Gente, até tem muitas terapias hoje, né, já sendo utilizada por outros profissionais além da enfermagem. E eu acho isso maravilhoso. Médicos, né? Eu já dei aula Médicos, com a para graça de Deus, né? tem Com a mente médicos mais aberta e nos respeitando. permitindo, né? Tem, então o intuito é a gente mostrar isso, né, Zi? Os benefícios que as pessoas vão ter usando, agregando um floral na sua vida. E o direito que elas têm a isso, é isso É, acho que é o maior foco aqui do nosso trabalho hoje é esse, né? O benefício que as pessoas têm e está lá. então, ó, Se aquela unidade não tem, uai, eu sou daquela assim, vai lá e exige, ué, mas se tem uma exato, norma, por que vocês não têm? É que exato. deve ter muitos trâmites no meio disso tudo, mas eu acho que as pessoas podem buscar. E aconselho também, quem queira, o reiki é uma prática tão maravilhosa, tão simples e é tão. Eu não falo muito porque eu me emociono. Eu sou reikiana há 28 anos, então Bastante tempo, né, então é Zi? muito tempo. Então, mas é um benefício a pessoa que eu falo iniciação, né? Eu uso o termo iniciação. A pessoa que faz a iniciação, que seja só no nível 1, ela fazendo a autoaplicação diariamente, nossa, não são milagres, não. É além de milagre, é uma nova É, consciência, né, que a gente tem. sim. Dá uma expansão, né? Como até na nossa live que a gente colocou essa questão mesmo da expansão de consciência. Porque é isso, eu, antes de conhecer as práticas integrativas, o reiki, eu tinha uma visão de mundo, né? Aquela coisa assim, mais egóica, né? De pensar só em mim, trabalhar, construir Uhum. minhas coisas, enfim. Não pensava muito no próximo, né? Aí depois que eu conheci esse caminho, eu falei, nossa, mas que adianta eu também estar bem, feliz, plena e trabalhando com uma pessoa aqui doente? Eu falei, gente, eu não vou ser feliz por completo, Uhum. né? Porque uma parte dela está reverberando em mim também. Então, se eu conseguir ampliar isso, poder ajudar outras pessoas, auxiliar ou mostrar o caminho, né? Não que eu vá aplicar reiki em todo mundo, mas pelo menos eu falo, olha, tem essas práticas, procura, faz, né? E muita gente se equilibrou aí no evento mesmo de 2020. Quantas pessoas nós atendemos dentro do hospital, em outros lugares do Brasil, até do mundo, com as práticas, com reiki à distância. Hoje, como você bem falou, a gente hoje tem o formulário do reiki, aí em 4 idiomas, né? Em japonês, inglês, espanhol e português. Para qualquer pessoa de qualquer parte do mundo poder receber o reiki à distância. E funciona? Funciona, já tem Oh, estudo não existe distância. A mostrando. gente fala reiki é distância, mas não existe distância, né? Exatamente, tudo é energia, né, Zi? Tudo é energia. Então, a energia vai para essa pessoa, né? Não importa onde ela Onde ela estiver. esteja. E não precisa ela acreditar. Que muita gente pergunta, ai, Dri, mas eu não acredito. Não precisa. Basta se permitir dar um passo, né? Ou para fazer uma consulta com os florais, ou receber um reiki, ou até outra prática mesmo, que a pessoa Sim. queira, né? Até os florais, eu lembro de uma pessoa que não acreditava de jeito nenhum. Ao contrário, eu atendi a filha e era um senhor. E ele falava para a filha que eu estava enganando ele, que era só para pegar o dinheiro dele. Porque ele era uma pessoa boa de grana. Mas eu falava Ah, para a menina: eu não sei onde você mora, eu não sei quem é seu pai, você que veio me procurar, então eu não estou interessada no seu dinheiro. Você tem que me pagar, sim. porque eu tenho que pagar meu aluguel. Mas ela falou: não, eu não dou bola para o meu pai. Depois de um tempo, a madrasta dela veio até mim pedindo, pelo amor de Deus, um floral para esse senhor. E assim, a gente vai muito, assim como a gente faz nas mesas radiônicas e algumas práticas, a gente primeiro vê, como radiestesista, a gente vê se a gente tem permissão.
A gente não é porque o outro quer que a gente pode fazer, às vezes não está na frequência energética daquela pessoa. Aí ela me deu o nome, eu fui lá, pesquisei e permitiu. Então, porque o floral tem um detalhe: para quem não pode, a gente pede para a farmácia fazer sem o conhaque. Ah, Tem interessante. mais duas alternativas para colocar junto com as florzinhas, com as gotinhas. Eu não lembro o nome delas, eu prefiro na água. Olha, põe na água, porque aí não, fica sem muito gosto, né? E essa moça levou, ela falou, como eu faço? Eu falei, olha, ele bebe? Bebe. Falei, então você põe no uísque dele, se ele bebe cerveja, bota na cerveja. Na hora que você faz o prato dele, pinga umas gotas, né? Deu a permissão, então fizemos. E aí esse pessoal tinha uma viagem marcada, uma viagem de navio. Então ia a menina, que era minha cliente, com o noivo, o pai e a madrasta. Então estão lá no navio. Aí diz que num determinado momento, diz que o senhor estava sentado em umas cadeiras assim, olhando para o marzão lá, quieto. Aí o noivo da menina chegou assim: olha, quando a gente chegar em terra, nós temos que levar teu pai no médico. E só a moça e a madrasta que sabiam do floral, mais ninguém. E ela olhou para ele e falou assim: por quê? Ele está tão tranquilo, aí ele lá tranquilo. Justamente porque ele está muito tranquilo. Teu pai não é assim. Tem alguma coisa, ele pode ter um ataque, alguma coisa. Porque deu uma calmaria no senhorzinho. Deu uma calmaria que o genro achou que ele podia ter algum problema sério. E tomou por um bom tempo. E ele dizia, né, que eu estava interessada no dinheiro da filha. Eu sei que depois de um tempo ele veio me procurar pessoalmente. Ele sentiu, né? Sentiu o impacto, né? Nele. Então, é uma benção. Eu falo que eu sou suspeita, né? Porque eu sou fã, mas os florais são uma grande benção. Então, para quem não pode com a bebida, é pedir para fazer sem o conhaque, né? Não, a Eliane tá falando aqui, ela, ok, Adriana, eu no plantão hoje, kkkk, ela tá rindo aqui nos comentários, por quê? Se divertindo no começou a tomar o floral. Hoje eu tomo floral todo dia, então eu tomei meu floral de manhã, e eu acho que eu errei lá nas gotinhas, acho que eu coloquei um pouco a mais, que eu saí correndo, e aí coloquei os florais, então, acho que deve ter caído umas 10 gotinhas. Tem outra colega minha lá do setor, que também tá tomando os florais, mais duas, né? Então, hoje chegamos lá no hospital, gente, 7 horas da manhã, e essas mulheradas, assim, todo mundo feliz, rindo. Fizemos até a foto do tio. E a Eliane tá aqui falando nos comentários, né? Porque é tão mágico que a gente vai sentindo uma leveza. Diferente de um psicotrópico, de um medicamento que você toma, que você vai ficando mais alienado, né? Mas não te deixa alienado. O floral te dá uma leveza, né? Te dá uma alegria. Eu lembro quando eu trabalhava na clínica médica, eu chegava lá de manhã, né? Toda os meninos, tomou bastante floral, né? Floral. Porque é isso, é uma espontaneidade que vem uma paz, uma alegria. Para quem lida com o público, tem um específico que é para que vamos supor, você como enfermeira e você tem um paciente na tua frente, existe floral para que você ajude sim o paciente, mas que você não puxe a energia dele para você, porque a gente às vezes na compaixão a gente quer tanto ajudar a pessoa que a gente fala assim, o que eu posso fazer? Sim. Então, a gente fala, explica, orienta, mas às vezes a gente fica um pouco mais ligado. E nisso a gente pode não ficar muito bem por conta desse pensamento até. Então, existe floral até para médicos, para enfermeiros, para dentistas, para terapeutas em geral, e para gente que cuida de pessoas doentes, né? Ou idosos, não importa. Então, é uma gama imensa que tem de floral, tem para tudo. Então, tem muita gente chega para mim com rinite sinusite, que nesse tempo que a gente está vivendo agora, né, tá forte. Até quem não tinha, depois do evento daqueles anos todos, ganhou rinite sinusite. Então, por quê? É irritação com o meio em que vive,
não está feliz com aquela situação. Então a gente vai tirando aquela coisa que. Então tem floral que ajuda isso. Tem benefícios Inúmeros, né? infinitos, vai. Eu digo infinitos. Eu tenho. São 24 anos, né? Que a minha primeira aula com a Neide Marbonari foi em 2003. Acho que é isso, acho que foi 2003. Então, ela colocava, né, as flores no telão e ia falando de cada uma das flores. Então, com tanta prática, se você fala, Zia, eu estou com um problema assim, assim, eu te jogo meia dúzia de perguntas e consigo te fazer uma fórmula. Mas, às vezes, até para mim, eu estou com alguma situação, eu venho, pesquiso, eu vou lá na flor, eu descubro, hoje ainda, coisas que eu falo, nossa, essa flor trabalha isso? Mas eu falo assim, caramba! Como é que é? Eu falei, acho que até falei ontem com você e com a Mi. O que eu sei é uma gota, né? O que eu não sei é um oceano. Então, a gente está sempre lendo, sempre lendo, sempre lendo. Alzira, as gestantes podem tomar florais? Então, sem álcool, a não ser que tenha algum problema muito sério, né? Mas eu praticamente só não dou floral para beber, porque a gente vai evitar mesmo, mas a gente coloca no banho, quando as crianças não estão muito bem. As gestantes podem, sim, podem, ajuda muito em questões de enjoo, aqueles enjoos matinais, né, que atrapalham, que são um horror. Então, eu costumo dar assim. É o que eu digo, só se a pessoa tiver uma patologia ali que seja muito complicada, eu falo, ó, médico, médico, médico. E bebezinhos, quando tem alguma situação, umas gotinhas na água do banho, que é tudo de bom. E também para o ambiente, né, Zí? Você pode usar o floral no ambiente. Sim, tem floral para o ambiente. Se você sabe, vamos supor, você vai dar uma aula, ou você, assim como o próprio reiki, né? A gente aplica nas paredes, se você está no hospital, você aplica na cama, na maca, né? Assim, da mesma forma, tem fórmulas para fazer spray para jogar no ambiente, ou numa aula, no ambiente de casa, que é muito, né, agitado, alguém na família que tem um nervosismo extremo e não aceita muita conversa. A pessoa foi trabalhar, joga ali na cama dela, pode jogar na máquina de lavar, pode jogar no tanque, na bacia, joga umas gotinhas, deixa lá de molho, sai aquela encrenca toda daquela energia. Então, eu gosto muito desse tipo de trabalhos, né? Vamos dizer assim, porque você não dormi bem essa noite, mas não tem perigo, é pegar o sprayzinho, ó, sai pelo quarto, sai pela casa, e também, com certeza, aplicar o reiki nas paredes. Eu gosto demais de fazer isso. Ou você vai viajar, você entra num hotel, no quarto do hotel, reiki na cama. Porque não dá para. É que eu não estou com o meu aqui. O meu spray de floral, ele é bojudinho. Eu não vou ficar carregando isso. Né? Às vezes eu vou um bate e volta, eu não fico carregando. Mas chego, já vou. Porta do quarto, a cama, principalmente a cama, né? Então a gente joga reiki por todo lado. Foi hospitalizado por alguma coisa? Joga reiki para todo lado. Eu faço isso. É uma bênção. E você não precisa de ninguém, ó, né? E ninguém tá vendo, porque assim, chega uma hora que você é a própria ferramenta. Quando a gente aprende o reiki, no comecinho, a gente fica muito preso na técnica de lá aplicar. Depois, você só fecha os olhos ou olha ali, a energia sai pelo seu olhar, já vai para o ambiente. Então, gente, é uma ferramenta, assim, incrível, que está com você o tempo inteiro, né? Então, para qualquer situação, quantas vezes tinha um caso de emergência, paciente nos sangramentos, a equipe médica ali, com a equipe de enfermagem, e eu só na retaguarda ali, aplicando reiki no ambiente, para que tudo fluísse, né? Uma vez eu peguei um paciente para cuidar e ele ia receber uma quimioterapia, precisava de um acesso, né, venoso, calibroso, mas ele morria de medo de punção. E assim, ele gritava tanto, ele fazia um escândalo assim na hora da punção.
E aí todo mundo já nem queria mais funcioná-lo. Aí falaram assim, aquele paciente ali é um escandaloso, não sei o quê, não sei para quê, um homem daquele. Aí eu falei assim, vamos lá, eu vou com vocês. Então eu fui primeiro, conversei com ele, falei, olha, eu vou aplicar um pouquinho de reiki em você e vai vir aqui uma outra enfermeira para funcionar. Aí ele, você vai ficar do meu lado? Eu falei, sim, fiquei lá do lado dele, coloquei a mão no Mãozinha dada. cardíaco. Gente, foi muito engraçado. Eu coloquei a mão no cardíaco dele aqui na área do coração, fiquei aplicando o reiki, a enfermeira, né, uma enfermeira residente, foi lá, funcionou com o gel, né, vou falar 20, porque eu sei que muita gente não é da área da saúde, não vai entender, mas é um gel calibroso, que é aqueles que a gente funciona para a pessoa tomar medicamento. Um gel com 20, e ele simplesmente fez aquela carinha assim, ela terminou tudo e eu lá com a mão no coração dele, aplicando o reiki. Depois ele falou, já aconteceu, enfermeira? Eu falei, já tá tudo certo. Ele, nossa, não senti tanta dor, não senti, não gritou nada. Então, lógico, nem todo mundo vai fazer isso, né? Mas naquele momento eu senti de fazer isso com ele. E aí fiquei lá. E ele recebeu lá o medicamento, a punção, sem escândalo. Mas ele gritava, gente, era muito engraçado. Medo, né? O medo, a insegurança. E ter essa ferramenta, porque o que as pessoas precisam, às vezes, né, é esse acolhimento. Às vezes você chegou, tocou, ouviu. Nossa, é isso que a pessoa está precisando. Então, o reiki todo dia me ensina isso, né? Essa coisa de ouvir o outro, né? Não só a gente falar, falar, falar. Eu sei que hoje aqui é live, eu posso falar bastante, mas no hospital, às vezes, eu fico um tempão lá só ouvindo, né? Ali a demanda do paciente. Só aquilo ele já vai se acalmando, sabendo que tem Sim, alguém para sim, é uma ouvir. terapia, né? Ter Uma alguém que terapia. ouça é uma terapia para eles. Sem julgamento, né? Sem só ouvir, né? Então, é isso. Zi do céu, já são quase 1 hora. Nossa, 58 minutos de live. Tem gente Veja aqui aí com se a alguém tem alguma agenda. pergunta. Isso, vamos ver aqui se tem gente. Bom, ainda tem algumas pessoas aqui com a gente, né, ao vivo. Bom, Zi, eu vou deixar aqui agora para você, né, fazer suas complementações. Se alguém também, de repente, se interessou aí pelo floral, como que ela pode fazer, né? Ou para passar com você, ou como que ela pode ter também acesso a essa terapia. Então, é com Olha, você, Alcira. como eu falei, existem vários florais, né? Vários sistemas de florais, né? Eu digo que não precisa procurar por mim, procure alguém de confiança, sempre, sempre pessoas de confiança. A gente sabe que os médicos não gostam muito que pessoas que não tenham uma formação lidem com determinadas práticas, né? Mas tem gente muito, muito capaz e atencioso. Eu fico aqui na minha aposentadoria, como eu falo, que eu não consigo aposentar, porque estão sempre buscando, mas experimente, né? Permita-se experimentar, não importa se é o de Bar, se é o de Saint-Germain, se é o floral de Minas, o australiano, se é da Califórnia e outros tantos que tem o do Joel Aleixo, né? Então, busquem conhecer. Tem gente que até fala, eu nem vou em médico mais. Olha, não é bem assim, tem que tomar cuidado. Mas busquem porque ajuda muito, ajuda muito. E tem cursos, né, Dri? Você acha que não sei se ia falar alguma coisa da Thalita, lá que ia ter curso? Verdade. Na verdade, vai ter um congresso, Um né, em congresso, novembro. Vai ter um isso. congresso, o segundo congresso sobre os florais de Saint-Germain, pela Thalita Margonari, né, que é a filha da Neide Margonari, a pessoa Isso. que fez, né, toda essa canalização aí dos florais. Então, quem tiver interesse, é só jogar aí na internet, Congresso Florais de Saint-Germain, que vai aparecer lá. Acho que vai ser no finalzinho de novembro, se eu não Vai estiver ser em São enganada. Paulo? Vai ser em São Paulo. São Paulo, São certo. Paulo. Então já fica aí o convite, né? Para quem quiser se aprofundar mais. Alguém fez pergunta aqui. A Ana pergunta: florais e reiki para autistas e no TDAH? Ajuda Muito bom. muito, muito, sabe? Ajuda muito. Eu tenho algumas experiências aí com crianças, mas assim, é o seguinte: as mães, os responsáveis, têm que ser muito certinhos para trabalhar com o floral com a criança nessa situação. Assim como tem todo um protocolo de tratamento, né? Cada um deles, se for tomar floral também, e insistir, gente, porque não é, como é que é, uma andorinha não faz verão, não é um vidrinho só
que vai fazer efeito. É insistir no tratamento, como qualquer outro. Né? Tem gente que abandona logo, não tem paciência. eu, eu, eu atendi há um tempo atrás até com a Miriam e a Selguinha, que é uma outra amiga nossa. A gente fazia um trabalho voluntário também, e eu ficava muito brava, porque tinha mães que saíam do projeto, falavam, não, eu não quero mais, não, eu não tenho tempo. Eu ficava tão brava. Como que uma mãe não tem tempo para dar 4 gotinhas para o filho? Eu sou meio assim, impulsiva, né? Eu ficava, como é possível? Então, vai da dedicação também de quem está ali cuidando, né? Então, não é bobagem, não. O floral, ele tem a sua energia, assim como o reiki tem, e outras tantas práticas que existem, né? A gente que trabalha com todo amor e carinho, eu estou há 37 anos nessa estrada, então é difícil largar. Já tentei, mas eu ainda não consegui. Então, busquem o floral, busquem aprender, né? Quem não conseguir dentro de uma unidade de saúde, busque aprender o reiki. A Adriana é uma mestre em reiki, está sempre disposta aí a fazer as iniciações. Vale muito a pena, porque você não vai precisar de ninguém, você vai fazer a sua autoaplicação, né, Dri? Verdade, sim. E o Ministério da Saúde, quem tiver interesse, né, em saber um pouquinho mais sobre os florais, até por curiosidade mesmo, o Ministério da Saúde é só você entrar, joga no Google, plataforma AvaSUS, cursos de florais. Então, lá tem um curso que o Ministério da Saúde preparou sobre os florais. A princípio, era um curso destinado mais a profissionais da saúde. Hoje, esse curso é para qualquer pessoa. Então, você que assistiu a live, ficou interessado em saber mais sobre os florais, faça o curso do Ministério da Saúde. Lá tem outros cursos também de aromaterapia, medicina chinesa, meditação. Eu já fiz vários, né, gente? Que eu amo esse caminho. Então, a Ana perguntou, né, sobre a questão do TDAH. Eu já atendi crianças, né, com reiki, com TDAH, já atendi com outras patologias também. E o resultado, gente, é incrível. Eu lembro que a criança entrou no consultório, assim, correndo, agitada, tudo. E aí ficou deitadinha lá, recebeu o reiki. Quando a criança levantou, que saiu, era outra criança. Até a mãe falou assim, nossa, eu nunca vi meu filho tão calmo, tão zen, porque ele entrou assim agitadíssimo e saiu pleno. Ele falou, tchau, tia, eu volto depois, obrigada. Mas assim, tão leve. Lá no hospital também tem uma outra criança, né, hoje já é uma adolescente, e desde que eu iniciei o projeto, ela é tratada com reiki, auriculoterapia, e um dia eu fui aplicar o reiki. E ela estava assim um pouco, né, cismada, ela, ai, só vim porque minha mãe mandou, tal, um pouquinho nervosa. Aí eu falei, eu posso tocar em você na hora do reiki? Ela, pode, pode. E aí eu comecei a ficar e eu via que ela estava assim agoniada. Ela, às vezes queria dormir, não dormia. Enfim, passou uns 5 minutos, essa menina relaxou profundamente, recebeu o reiki, e na hora que ela saiu, que ela foi levantar da maca, ela falou assim, eu não estou sentindo as minhas pernas, eu estou tão leve, eu não sei o que está acontecendo. Parecia que ela estava pisando assim, sabe? Uma leveza. A mãe falou, Dri, ela ficou a semana inteira zen. Então, assim, o reiki funciona. E ela nem, como eu falei no início, né? Não precisa acreditar. O reiki, ele vai para um. É diferente, não é placebo, né? Mas, assim, quando você recebe o reiki, você recebe essa energia vital e essa energia vai ser distribuída para onde precisa. Então, você não precisa intencionar, vai ser para isso, para aquilo, não. O teu corpo sabe o que fazer, como alimento. Quando eu me alimento, eu não estou preocupada o que, é que o organismo vai fazer. O organismo sabe. Ele vai pegar, vai fazer toda a digestão, aquilo que vai ser aproveitado vai para as células, aquilo que não é vai ser eliminado, e a energia é a mesma coisa, é só receber. Então, gente, se permita, né? Eu falei aqui de 7 lugares aqui em São Paulo que oferece as PICs gratuitamente, ou então vá até a sua UBS e se informe na sua UBS se lá já tem alguma prática. A Zia até pode, né, fazer um adendo que na sua UBS, né, Zia, há muitos anos atrás, você fazia algumas práticas, né? Sim, aqui pertinho de casa, eu mudei para essa casa que eu estou hoje há 35 anos ou mais, e eu precisei ir até lá e não lembro nem qual era a situação.
E eu vi. Obrigada a vocês, gente. Tem um monte de gente dando obrigada. A gente que agradece. Eu chego lá, fui marcar alguma consulta e eu olhei estava escrito à mão assim, estava escrito Liang Gong. Eu não entendia nada. Eu falei, o que será aquilo? E eu levantei. Fui até as meninas ali da secretaria, eu falei, gente, o que é aquele Liang Gong que está escrito ali? Não, senhora, é Liangun. Tá, ok, Liangun, mas o que é isso? Era uma prática que a unidade oferecia para as pessoas, eram exercícios, principalmente para idosos. Naquele tempo eu ainda não era idosinha, mas eu já me meti naquilo e eu adorava fazer. E depois de um tempo, o que eu descobri? Tinha uma médica, doutora Valquíria, tenho uma reverência absurda por esta mulher. Ela era médica clínica geral, e aí eu descobri que ela já fazia ali, ela era reikiana, ela atuava com florais, acupuntura, então já tinha essa coisa, e eu, como assim? E aí um dia estou eu lá, eu fui para passar com a homeopata da unidade, que falavam muito bem, uma fila danada, demorou meses para eu ser atendida. Então eu fui por conta da homeopata. E aí eu começo a ver esse movimento. E aí, um dia falam assim, a doutora Valquíria vai dar meditação. Eu, como é que é? Pensa bem, há 30 anos, meditação? Então, eu falei, eu não estava trabalhando na época, dá licença, como é que é isso? A doutora juntava lá uma turma, nós íamos para o pátio do posto de saúde, ela dava uns exercícios que hoje eu sei que a gente entende como exercícios de choque. Então, ela colocava umas pessoas em frente à outra para a gente fazer movimentos alternados. Nossa, tinha gente que ia embora xingando, muito brava, porque não aguentava fazer, e eu me divertia. Aí tinha 5 movimentos com a mão, 6 movimentos com os pés, 4 movimentos com a cabeça. Era muito doido, era muito doido. Mas isso trazia um equilíbrio. Então, a doutora Valquíria começou com esse trabalho com a gente, da gente fazer a meditação, sim, da gente pegar a pulsação, tinha todo um trabalho maravilhoso ali com ela. E ela era homeopata, trabalhava com os florais de Bach, era acupunturista, clínica geral e ainda dava meditação no posto de saúde. Toda segunda-feira eu batia meu ponto. Ainda bem que você aproveitou, né? Sim, sim. E dali, até por conta de uma das práticas, foi quando eu saí dali para ir trabalhar realmente com todo o trabalho que eu faço hoje, né? Com tarô, depois com o reiki, e aí foi quando eu fui aprender os florais. Então, foi dentro de um posto de saúde que tudo aconteceu para mim. É verdade, gente. E uma médica, né, que é o melhor. Uma médica, maravilha, né? Aqui também a gente tem alguns exemplos hoje de alguns hospitais que já oferecem esses trabalhos, como o servidor público, que também foi uma médica que iniciou as práticas integrativas lá, já tem mais de 20 anos, e isso é muito interessante, né? E eu também estou muito feliz, porque muita gente tem me procurado, até inspirada no trabalho que eu venho realizando, né, todos esses anos aí com o projeto, com o reiki, com as terapias, para implementar também nas suas cidades. Já 2 pessoas, né, me procuraram essa semana, querendo também criar um projeto dentro do hospital onde ela trabalha. Então, isso é muito bom, porque mostra que está crescendo e vai aumentar, né, a procura aí por essas terapias, essas práticas incríveis, que, como eu falei, não substitui tratamento médico, elas complementam, porque o reiki ele vai estimular o mecanismo natural do seu corpo para melhorar a imunidade, controlar as emoções, o estresse, porque se a gente consegue trabalhar já aqui no mental, emocional, isso não vai chegar no físico, não vai somatizar, porque a pessoa ansiosa está ali com a frequência acelerada, aí daqui a pouco ela vai começar a ficar com a pressão elevada, vai começar a tomar um medicamento por uma questão emocional e não necessariamente física. Aí ela entra com o floral, entra com a meditação, entra com a prática, ela começa a se equilibrar mais, vai harmonizar o corpo e o corpo vai ficar em equilíbrio, sem precisar. E às vezes até tem descobre de onde vem tudo aquilo. Exatamente, por isso que tudo isso vai levar o quê?
o autoconhecimento, né? Isso. Ao autoconhecimento, que essa é a proposta Eu dos desencadeei florais. isso por causa daquilo, olha. Exato. A pessoa vai começar a se conhecer. Gente que tem muito medo, tem problema renal. Aí fala, você tem medo do quê? A pessoa, nossa, mas o que tem a ver? Não, qual é o medo que está aí reverberando na sua vida? Às vezes ela nem tem muita consciência, mas aí quando começa a puxar aqui, puxar ali, ela começa a lembrar, e aí tem como atuar com os florais, com o reiki. Bom, gente, olha, eu já usei Que alguns, procura nossa. gente, tem gente que procura o floral praticamente assim, eu só venho porque tal pessoa me falou, mas eu não acredito nisso. Eu tenho duas pessoas que eu lembro, uma senhora secretária executiva de empresa grande, e ela falava, olha, eu vim só porque um grande amigo me indicou, mas eu não acredito nisso. Tá bom. A pessoa vinha toda relaxadona, sabe? Assim, bem largada, mas aquele relaxo do me abandonei, tá? Você percebe que não era o padrão dela. Fiz a primeira pesquisa, ela foi embora, voltou no mês seguinte, ainda assim. E aí? Eu vou insistir, mas eu não vi mudança nenhuma. Eu falei, ok, fiz a segunda pesquisa, ela levou o floral. Na terceira vez, na terceira visita dela, eu lembro que eu fui até a recepção para chamá-la, e quando eu abri a porta, eu falei o nome dela, eu não achei ela. Eu falei, cadê a pessoa? De repente ela vira assim para mim, como não me acha? Olha eu aqui. Eu não reconheci a moça. Eu falei, nossa, quem é esta mulher? Eu sei que ela foi no tratamento, chegou um dia que eu falei o nome dela, olha, Lindinha, não vou falar o nome, né? Lindinha. Nossa, eu sei que ela veio do outro lado da mesa, me agarrou no braço e falou assim: você não ouse me dar alta. Fez sentido para ela os florais, né? Fez Muito. sentido. E você sabe o que eu fiz? A filha dela já gostava desse lado. Eu falei para a filha dela: vem fazer o curso. Não comigo, absolutamente, porque eu não dou o curso. Nós fomos juntas com a Neide Margonari fazer o curso. E aí a menina terapeuta começou a tratar da família toda. Que bacana, né? É isso, gente. Isso se multiplica. Olha, a gente já está aqui mais de uma hora de live. Se Prometo que depois a gente marca outra. o pessoal quer assistir o jogo. Verdade, né? Tem um jogo, é verdade. Então é isso, gente. Olha, gratidão infinita aí pela presença de vocês. Compartilhem essa live com os amigos, com as pessoas, porque tem muita informação aqui valiosa que vocês não vão encontrar em qualquer lugar. E eu falo isso com experiência. Já são mais de 8 anos aí com o projeto e mais de 8 já no caminho das práticas, né? De fazendo esse trabalho de divulgação. Então, tudo que eu falei aqui está dentro do Ministério da Saúde, embasado pela OMS, não é coisa que a gente está inventando, tá? Floral, reiki, tá tudo no SUS. Procure se aí na sua unidade oferece alguma coisa. E se não, pode entrar em contato comigo, com a Alzira. Meu canal tá aqui, já se inscreva para você ficar acompanhando aí, né? As informações das próximas lives. E gratidão infinita. Zi, mais alguma palavrinha? Eu só tenho a agradecer. E que todos se beneficiem de alguma maneira com uma prática ou outra, ou com as duas. Lembrando que é para benefício próprio, não tem nenhum mistério nisso. É tudo muito às claras até, né? Mas é um benefício que vale a pena realmente a gente se dedicar. Então, gratidão a quem está e para quem ainda vai chegar, né? Muito obrigada para quem estiver ouvindo. Beijo para minha família que está longe, que eu sei que vai me ver, faz tempo que não me vem. E gratidão a todos, muito, muito obrigada mesmo pelo carinho. E gratidão a Miriam Sato, que está fazendo aqui a transmissão para a gente. Cuidando da gente, dos bastidores. Obrigada, Mi, por todo esse carinho aí, né? Eu sei que você está aí nos bastidores fazendo essa transmissão. E falar para as pessoas o seguinte, que quando você der um passo ou para o reiki, para a terapia floral, não é só você que vai ganhar, a tua família também. Porque como você vai mudar a tua vibração, então você está num padrão, você começa a melhorar e levar essa energia com o reiki. Você tende a harmonizar também o ambiente onde você está. Foi o que aconteceu comigo. Estava numa vibração, fiz o reiki, elevei minha vibração e comecei a reverberar isso para o ambiente. O resultado, né? Aonde eu chego hoje, eu consigo gerar esse impacto nas pessoas, mas assim, é tudo muito natural, gente. Aí você já encontra alguém e fala, não, esse aqui já precisa de um floral, esse aqui precisa de um reiki. E a gente já vai direcionando. Então, vai trabalhando.
é uma coisa que reverbera, né? Um ambiente que você entra já vai mudando, né? Com a tua frequência, porque tudo é energia, então você já está numa frequência mais elevada, mesmo que seja um ambiente pesado, mas ali você já consegue harmonizar isso. E tem um detalhe, às vezes a pessoa não percebe que ela é a pessoa que é a pesada, né? Tem isso também, né? Ai, E é o outro, não, às é vezes é você verdade, às mesmo. vezes não é, a pessoa está tão sobrecarregada que ela não consegue ver uma leveza ali no ambiente dela. Exato, tá naquele padrão, né? De reclamação, Padrão. de negação, de repetição. Aí, de repente, ela faz um reiki, faz um floral, ela começa a se descobrir. Ela fala, nossa, eu não era assim. Como assim? Não é o outro problema? Não, o problema é a pessoa. E Né? você Então, é testemunha. o outro Você é nunca vai ser testemunha o problema. das Né? pessoas dizerem, nossa, você está diferente, o que, que foi? É bem isso. Gente, olha, eu prometo que eu vou fazer outra live com a Alzira para outros temas, né? Porque essa daqui já está quase em 1h20. Vamos lá. Obrigada, gente. Gratidão, gratidão quem está aqui ainda assistindo com a gente, quem vai nos assistir depois. E é isso. E aqui no meu canal, gente, tem mais de 300 vídeos, tem mais, nossa, muitas lives aqui para você assistir sobre vários temas. Inclusive, tem mais live com a Alzira Ginelli aqui no canal. Só assistir, tá bom? Beijos no coração e um ótimo jogo para todos. Tchau, muito obrigada. Tchau.